no momento em que eu passei a olhar para questões pertinentes ao que são os temas, aos estudos que são realizados nesse programa de ecoturismo, eu me interessei em dar continuidade, continuando a pesquisa na Zona Oeste, essa que já tinha sido iniciada por conta desse projeto de extensão, mas me detendo nas atividades de um grupo específico. Trata-se de um grupo de agricultores familiares que habitam parte do território, do espaço pertencente ao Parque Estadual da Pedra Branca, mas eu pesquiso especificamente o grupo de agricultores familiares que estão localizados, que realizam suas atividades na vertente Rio da Prata. O Rio da Prata a gente pode considerar, pode denominar, para, vamos dizer assim, facilitar o entendimento, como um subbairro de Campo Grande. Esses agricultores, eles me chamaram a atenção por conta de uma série de elementos que são relevantes para as pesquisas que eu realizo. É um grupo, como eu disse, que está inserido nesse parque já há muitas gerações e no momento em que o parque foi reconhecido, que ele foi chancelado como parque, uma série de desdobramentos ocorreram, justamente porque a legislação não permite a permanência de pessoas nesse tipo de unidade de conservação. Então, muitas famílias optaram por sair, por se mudar daquele espaço, e com isso houve toda uma alteração no seu modo de produzir a sua própria subsistência, mudando as atividades que estavam anteriormente ligadas, relacionadas à agricultura, e adotando outras formas. Mas outras tantas famílias permaneceram no parque. E no momento que elas permanecem, elas vão empreendendo novas lógicas, novos padrões de funcionamento para estar, vamos dizer assim, nesse processo, para dar continuidade a esse processo de negociação. E o que eu estou chamando aqui de um processo de negociação passa por esse entendimento de que um conflito acabou por ser instalado justamente pelo fato daquele grupo não ter a legitimidade sobre a permanência naquele território, mas ao mesmo tempo, porque tinha sido transformado em uma unidade de conservação, mas ao mesmo tempo eles evocam uma série de argumentos para validar essa permanência. E ao longo desse tempo, esses agricultores foram estabelecendo determinados padrões culturais para permanecer naquele território que me chamam a atenção justamente porque envolvem a seleção de memórias por conta da reivindicação de uma identidade, uma reivindicação no sentido de se firmarem enquanto agricultores, mas em especial enquanto uma comunidade quilombola, porque eles obtiveram esse reconhecimento enquanto comunidade quilombola. Lá está sediado o Quilombo Dona Belina, nessa parte do parque. E além desse processo de reconhecimento, nós também podemos observar lá no âmbito das relações que são travadas por esse grupo, um processo de alguns autores denominam como uma conversão, no sentido de que as práticas realizadas por esses agricultores eram práticas tradicionais, no sentido que elas reuniam um conjunto de técnicas que são prejudiciais ao meio ambiente, mas na medida em que os técnicos dos órgãos de meio ambiente que estão ali à frente da gestão desse parque foram introduzindo outras visões de mundo, esses agricultores eles foram se adaptando a outras formas ou a outras técnicas
de produção agrícola. E esses agricultores ingressaram, então, numa forma de produzir que é denominada agroecológica, e com isso eles se inseriram num circuito que, no meu entendimento, é bastante valorizado, que são das feiras, essas feiras agroecológicas, essas feiras orgânicas. E com isso eles foram tendo uma visibilidade através desse processo, como eu disse, que alguns denominam, né, alguns autores, como de conversão a essa nova forma de se relacionar com o meio ambiente, com a produção, né, agrícola, e eles foram ganhando uma visibilidade. É claro que esse processo ele passa também por outras tantas questões, como, por exemplo, os mega-eventos que nós tivemos aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, que sediou vários deles, e esses mega-eventos fizeram, né, com que determinadas políticas fossem implementadas, políticas relacionadas à questão mesmo da utilização do uso público dos parques, das unidades de conservação, melhor dizendo, e aproveitando toda essa, vamos dizer assim, toda essa efervescência, os próprios agricultores e, no conjunto desses agricultores, alguns empresários locais foram se dedicando à elaboração, à construção de determinados empreendimentos voltados para a alimentação. O fato de ter verificado, de ter percebido que esses agricultores eles estão utilizando a alimentação, ou melhor dizendo, o seu sistema alimentar para difundir uma memória e, em especial, marcar, né, a sua própria identidade, distinguir, né, quem eles são a partir dos seus sistemas alimentares, que me deu, vamos dizer assim, elementos para pensar e elaborar esse projeto. Quando eu me refiro ao sistema alimentar desse grupo, é porque eles são agricultores, como eu venho aqui mencionando, e eles produzem, vamos dizer assim, alimentos específicos. É muito comum nessa região que eu estudo, do Rio da Prata, a plantação de caqui. É algo muito importante. E o caqui, ele foi se tornando um símbolo dessa luta, um símbolo desse processo de identitário que esse grupo de quilombolas e agricultores também vem tentando apresentar para o outro, né, como nós chamamos na antropologia. E esse outro, nesse caso, muitas vezes está na figura desses visitantes, desses turistas que frequentam o parque para distintas atividades, desde caminhadas, como trilhas, enfim. Era um público que já estava ali, que já visitava o parque e que esse fluxo foi possibilitando que esses agricultores, de uma certa forma, utilizassem, né, desse fluxo para apresentar a sua cultura, como constante na fala daquelas pessoas. E no momento em que eles se valem, né, de apresentar para o outro a sua cultura, é justamente utilizando o seu sistema alimentar. E aí nós temos lá várias experiências que eles realizam, e eu tenho chamado isso de eventos, né? Temos, por exemplo, o evento do caqui, né, que são duas festas. Quando eu falo em eventos do caqui, seriam duas festas. Festas no sentido de que são momentos em que se está não só comemorando, mas também eles estão apresentando as suas práticas culturais. São eles o dia do tiracaqui e a festa do caqui. O tiracaqui é uma atividade muito, muito interessante, onde esses agricultores que são familiares, e aí a gente já tem que considerar justamente pelo fato deles serem agricultores familiares, ou seja, temos aí um número reduzido de pessoas para trabalhar. E o caqui é um fruto que ele é extremamente frágil, delicado, e ele a produção é intensa, e nesse momento do dia lá do tiracaqui, onde essa atividade acontece,
é estimulado a comunidade convidada, ou seja, há todo um trabalho de divulgação desse evento para que pessoas venham se juntar e venham tirar o caqui, ajudar esses agricultores a realizar a colheita desse fruto. E no momento que isso acontece, esses agricultores vão apresentando não somente o fruto, mas o que esse fruto significa para eles. E além dessa, de apresentar esse significado, ali também apresentado o valor que eles atribuem à prática da agricultura, da permanência deles no parque, para que haja ou tivesse ocorrido uma preservação. Isso fica muito claro no momento em que eles estão transmitindo as suas memórias, os seus valores e, enfim, de uma certa forma, inclusive apresentando o seu patrimônio. O dia do Tiracaqui é um dia que, como eu disse, tem essa atividade e outras tantas. Há um almoço comunitário, há oficinas de contação de história, assim eles chamam, e há também, vamos dizer assim, a partilha de receitas. São elaboradas várias receitas a partir do caqui, como, por exemplo, molho para macarrão com caqui, cuja base é o caqui. A festa do caqui também, ela tem um cunho, vamos dizer assim, de maior diversão, é uma atividade menos política nesse sentido, quando a gente compara ao Tiracaqui. E temos outras experiências lá também, como o Café na Roça, que é um empreendimento que tem atraído muitos visitantes. Agora até, vamos dizer assim, que essa experiência, o Café na Roça, ele rivaliza. Se antes havia um fluxo espontâneo, porque as pessoas se dirigiam para as trilhas, para caminhar no parque, Agora, o fato de ter esse café na roça, que é esse lugar onde o sistema alimentar daquele grupo ele é exposto para consumo, tem atraído muitos moradores da região, e não somente da região, de lugares mais distantes daqui da cidade do Rio de Janeiro. E temos outras também, como, por exemplo, o Dia de Convivência na Roça, que é uma experiência em que os agricultores recebem visitantes interessados em participar, ter um dia na roça, plantando, colhendo, ou seja, tendo essa vivência do agricultor, essa vivência real do agricultor. Então, toda essa movimentação em torno da alimentação, quando ela está sendo pensada para determinados fins, como, por exemplo, esse que eu tenho mencionado aqui, que é o de apresentar uma memória no sentido de reafirmar uma identidade, que é a identidade desse grupo, e essa identidade está sendo reafirmada para legitimar a permanência daqueles agricultores nesse território, é o motivo que eu tenho me debruçado para estudar. E essa relação memória, patrimônio, turismo, ela me parece bastante interessante, justamente porque nos permite ver o que está em jogo quando um determinado grupo como esse, que é uma população classificada, reconhecida como uma população tradicional, aciona a prática turística para que esse outro a veja e, ao ver, eles então conseguem reafirmar, marcar a sua própria identidade. A partir dessa realidade que eu observei, desses fatos, desses dados coletados, não fatos, mas dados coletados na pesquisa realizada com esses agricultores lá do Rio da Prata de Campo Grande, eu resolvi investigar e expandir essa análise para outros grupos, justamente porque, observando no nosso grupo de pesquisa, com outros pesquisadores, com outros colegas que também têm se debruçado sobre a questão da alimentação, eles têm sempre sinalizado
que muitas vezes, ao olhar para a alimentação, o turismo aparece, né? A prática, a atividade turística aparece. E aí eu me interessei em olhar para outras realidades, extrapolando, saindo do Rio da Prata de Campo Grande, saindo, mas sem sair, né? Que a pesquisa lá continua, mas expandindo para outras realidades. E daí eu cheguei a olhar, né? O interesse agora é pesquisar o estado do Rio de Janeiro. A ideia seria justamente essa, buscar, a partir dessa discussão das pequenas, ou melhor dizendo, não dos pequenos agricultores, mas das populações tradicionais, como eles têm acionado o seu sistema alimentar para fins, aliás, não para fins turísticos, que muitos deles entendem e falam abertamente sobre o fato de muitas vezes não estarem à vontade em se valer da atividade turística, mas a consideram extremamente relevante para esse propósito, que, como eu disse, é um propósito também político, justamente porque esses grupos estão aí nesse processo de reivindicação identitária, né? Ou de uma tentativa de legitimar esse reconhecimento que já foi obtido. E nessa busca que eu expandi para o estado do Rio de Janeiro, eu me deparei com alguns casos interessantes, né? E aqui eu já deixo frisado que esse é o meu objetivo, olhar para o estado do Rio de Janeiro. O objetivo com essa pesquisa é olhar para o estado do Rio de Janeiro, e ao olhar para o estado do Rio de Janeiro, em princípio eu me detenho nesses grupos que eu acho que me apresenta de uma forma mais clara todo esse processo, mas não me detendo somente nesses grupos, né? Até porque foram selecionados lugares e produções que não são de populações tradicionais. Mas a ideia é verificar como, né, a proposta seria essa, como os sistemas alimentares eles são acionados nesse processo, como o turismo entra nesse debate, né? Até que ponto ele dá uma visibilidade a esses grupos, a essas identidades, a esses processos de reivindicação políticas, e até que ponto seria uma atividade que, de alguma forma, prejudicaria. E, enfim, eu tenho me deparado com resultados interessantes. A pesquisa não está concluída, mas para mim está, vamos dizer assim, já está muito claro que a atividade turística ela tem, sim, promovido essa visibilidade que esses grupos estão buscando. E, nesse sentido, ao longo da pesquisa, para fins de um aprofundamento de casos, fomos, né, o grupo, a partir de inúmeras reuniões, decidiu então criar as categorias, né, que nós aqui classificamos como o doce, o salgado. O salgado aí a gente pode pensar nessa oposição ao doce, mas aí criamos uma subcategoria dentro dessa categoria mais ampla, que seria olhar para sistemas alimentares onde o elemento principal, onde o ingrediente principal ele é retirado da terra, né? Ou seja, pelo processo lá agrícola, e o outro elemento, ingrediente que o alimento que me pareceu importante pensar no âmbito dessa categoria salgado foi a de origem animal, né? O que vem a ser extraído, e nós então criamos essas duas categorias. E, além disso, não estava previsto inicialmente, nós não estávamos interessados ou preocupados com vamos dizer assim, com o oposto do alimento, né? Ou seja, a bebida, mas resolvemos incluir, porque é fundamental quando nós estamos olhando para o estado do Rio de Janeiro. E aí, nesse sentido, a categoria bebida entrou,
né, no projeto. E dessa forma, como eu disse, nós nos valemos então de quatro grupos, de 4 realidades, sendo elas na categoria, né, doces, a cocada de Muriqui. Muriqui é um distrito do município de Mangaratiba, que fica localizado na Costa Verde. É uma denominação turística, né? Costa Verde é uma denominação utilizada pelo nosso órgão estadual de turismo, e é uma nomenclatura que é muito popular aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Conhecemos assim com clareza, né? Identificamos, melhor dizendo, com clareza essa região, que é a região turística da Costa Verde, que é onde está localizado esse município de Mangaratiba, onde o distrito de Muriqui foi o escolhido por conta dessa cocada, que vai representar toda a reflexão que nós estamos construindo nesse projeto no que se refere à categoria doces. Me parece interessante olhar para esse caso. Agora, o que eu vou conseguir ver, o que eu pretendo ver, eu acho que eu não consigo ir muito além, mas dos valores atribuídos a esse doce. O que significa para aquele grupo que tá lá, que a gente está vendo que não produz mais o coco, que o coco vem de outro lugar, o que significa? Quais os valores, os sentidos, os significados atribuídos a esse doce? Por que ele acabou se tornando algo que é conhecido, que tem esse valor para quem visita a região? Até porque a gente percebe ali uma relação com o turismo, porque a região de Mangaratiba, ela aliás, não a região, mas o município de Mangaratiba, ele é um município que ele tem um fluxo de visitantes, vamos dizer assim, de veraneio, aquele visitante de final de semana, aquele visitante da segunda residência, que tem casa de praia lá, e que esses visitantes, eles carregam a cocada como souvenir. Nos inúmeros engarrafamentos que tem naquela região, ali essa cocada aparece quase que algo obrigatório para levar para casa. E quando não é para levar para casa, é para, entre aspas, matar o tempo enquanto o engarrafamento se dissolve. Então, eu fico assim na dúvida sobre o que eu estou querendo efetivamente ver, porque é o campo que vai me trazer essa resposta. A outra categoria que eu mencionei é a categoria salgado. E, nesse caso, utilizamos, né, olhamos para os produtos que são oriundos, né, desse processo agrícola. E, nesse sentido, a ideia foi olhar para regiões já em lugares específicos, nessas regiões já turísticos, né, que passaram por esse processo de turismização, que é o conceito que eu tenho me valido atualmente para estabelecer essa análise. E, nesse sentido, estamos olhando para um outro grupo de produtores. Nesse caso, é um grupo de produtores que tem lá plantado, entre outros alimentos, mais o aipim. E nesse processo lá dessa colheita lá de plantar o aipim, nós vamos vendo várias questões que ali se desdobram, como, por exemplo, algo semelhante ao que aconteceu no Rio da Prata, que vem a ser a chegada, né, a transformação de determinadas partes daquele território em unidade de conservação. Nesse caso, esse grupo de agricultores, eles estão inseridos na região turística de Friburgo, que é o distrito de São Pedro da Serra. E São Pedro da Serra e Friburgo estão localizados na região turística da Serra Verde Imperial. E olhando para esse grupo, né, para esses agricultores, eu vejo ali uma trajetória semelhante ao que eu percebi
nos agricultores do Rio da Prata, justamente porque eles têm sido afetados por uma série de mudanças, né, de transformações que estão ocorrendo naquele território, envolvendo a chancela, né, a transformação daquele espaço em unidades de conservação. Olhar para esse processo é bastante interessante, justamente porque nós vemos aí uma série de conflitos entre a necessidade de preservação do meio ambiente, né, é uma questão fundamental para todos nós, é o futuro do planeta que está em jogo, é a nossa sobrevivência, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é justamente para o fato de que nesse embate entre a preservação, essas técnicas utilizadas, ou as técnicas utilizadas, muitas delas utilizadas por esses agricultores, elas são entendidas, compreendidas como sendo danosas ao meio ambiente. Olhar para esses agricultores, esse que eu estou me referindo nesse momento, que são os de São Pedro da Serra, esse distrito do município de Nova Friburgo, né, da cidade de Nova Friburgo, tem revelado essas questões. E, novamente, esse sistema alimentar desse grupo, ele aparece, né, como um dos aspectos que favorece o olhar para esse tipo de conflito em uma outra perspectiva, unindo esses dois saberes, esse saber tradicional e esse saber científico, justamente porque esses agricultores, ao produzirem de forma tradicional, está ali, né, aparece no seu sistema alimentar todo um processo cultural que revela bastante acerca do que esse grupo tem a nos apresentar, nos mostrar sobre a sua cultura. Nesse caso específico, um marcador identitário, né, que eles estão ali fortalecendo, construindo, é a pizza de massa de aipim. E é bastante interessante olhar como eles foram ressignificando esse alimento, o aipim, né? Temos ali uma produção artesanal dessa massa. Todas as pizzarias, todos esses cozinheiros que estão ali preparando esse prato, que é a pizza de massa de aipim, tem o seu saber próprio, né? Está muito claro para a gente, né? Eles mostram com muito afeto, com muito carinho, que são receitas de família, né? E a gente, ao longo dessa observação, a gente vai percebendo como o aipim foi sendo ressignificado e que demonstra para a gente o valor atribuído a esse elemento, tá? a esse bem, né, que vem a ser o produto, esse produto específico que é o aipim. Bom, para além dos agricultores, né, lá, para além desse grupo lá de São Pedro da Serra, a categoria salgado compreende também essa subcategoria que nós criamos, que vem a ser relacionada a um extrativismo. E daí nós buscamos as pescadoras de Arraial do Cabo. É um grupo de mulheres pescadoras, e esse grupo de mulheres pescadoras, elas têm se singularizado, né, e têm trazido um material interessante para a gente refletir, para a gente construir, vamos dizer assim, dados científicos sobre a cultura desse grupo. A questão da pesca, né, é algo que está imerso em uma disputa, um conjunto de conflitos que vem de longa data. A transformação, né, ou o fortalecimento da indústria da pesca produziu um alijamento, ou seja, veio retirando o lugar, o espaço de pescadores tradicionais, de pescadores que executavam seu ofício de uma forma artesanal, para dar, vamos dizer assim, para atender a esse mercado, que é o mercado do consumo de peixes, de tudo que é
passível de ser retirado do mar, do mar, dos rios, enfim, a gente pode falar aí de várias possibilidades, mas enfim, a introdução de novas técnicas, de técnicas que são inerentes à pesca industrial, produziu o desarranjo de vários desses grupos. E essas mulheres pescadoras, elas chamam a atenção do nosso grupo de pesquisa justamente por caminharem na contramão. Primeiro, pela questão de gênero, né? São mulheres e numa prática, num ofício que é basicamente ou majoritariamente conformado, né? Composto por homens. Então, só de pensar nessa questão, que é a de gênero, a gente tem aí já um caso interessante. Mas, para além da questão do gênero, a gente vê, nesse caso, todo um processo que perpassa a um saber associado, sim, à questão de gênero, mas que também é identitário e carrega toda uma questão de familiar. Né, está bastante relacionado à família, ao ter aprendido com uma outra mulher, por ter tido esse contato ainda criança com aquela prática, e aí elas buscarem manter e associarem, né, trazerem para esse processo, que é o da pesca, um diferencial, que é justamente dar a continuidade. Esse grupo eu considero um dos mais interessantes no âmbito dessa pesquisa, justamente porque, além delas irem para o mar, para realizar esse ofício da pesca, elas também promovem o beneficiamento, ou seja, a transformação desse elemento base, né, desse ingrediente, né, base, que é o peixe, e aí o peixe no sentido mais plural, né, que não é só peixe, como todas as possibilidades que a gente possa pensar nesse processo de extrativista, e aí elas transformam, né, acionam outras receitas, acionam modos de fazer particulares, e isso a gente vê aí uma diferença de gênero, porque normalmente os homens se detêm na pesca e não no beneficiar, né? Ou seja, nesse processar, transformar aquele ingrediente, aquele elemento em um prato, né? Em um prato, muitas vezes, que é identitário e que carrega com ele tantas questões, vamos dizer assim, questões relacionadas a uma luta, a reivindicação do lugar da mulher nesse espaço, que é um espaço masculino. Enfim, nós podemos desdobrar aí em várias outras reflexões que esse grupo nos traz. Como eu disse, nós pegamos tanto a produção que vem da terra, quanto essa outra que é a retirada, né, do extrativismo, que retiramos, né, que elas, no caso, retiram do mar. E, nesse caso, como eu mencionei, tanto o aipim quanto o peixe, eles são transformados, né? Eles deixam de ser esse elemento, né, esse ingrediente, e passam a ser um prato, né, que constituído por uma receita culinária. E esse modo de fazer despertou a atenção, né, no nosso grupo, justamente pela diferença. Quando nós olhamos para as pescadoras de Arraial do Cabo, notamos, fica evidente o interesse, a vontade em apresentar um modo de fazer, de transformar, né, que é a transformação desse peixe em um prato, em uma receita culinária. E elas apresentam isso, demonstrando ali, tentando deixar claro, enfatizar para aqueles que as visitam, que aquele alimento, né, o que era o peixe e que se transformou, por exemplo, num hambúrguer, em outros pratos, um hambúrguer de peixe ou em outros pratos, eles carregam
uma tradição familiar, mas que essa tradição familiar está associada a todo um processo de luta, né? Uma luta que passa pela questão de gênero, como eu já mencionei, que passa por uma reivindicação no que se refere à manutenção desse conhecimento tradicional de retirada do peixe do mar, né, que se opõe, que é totalmente distinto da pesca industrial. Então, elas apresentam o modo de fazer, como elas estão ali beneficiando, transformando esse peixe em pratos, em receitas culinárias. E no caso de São Pedro da Serra, onde os agricultores estão lá plantando, colhendo o aipim, e esse é vendido, é direcionado para a fabricação das massas, das pizzas, né, de aipim. Aí nós percebemos o que eu estou chamando de uma diferença, que o grupo identificou como uma diferença, porque nesse caso, essas receitas, elas são, como eu poderia dizer, quase que sagradas, no sentido de serem secretas, no sentido de serem elaboradas de uma forma em que somente detentores daquele conhecimento, detentores daquele modo de fazer, podem presenciar, né? Fica na conta daquela família, daquelas pessoas específicas que estão ali designadas para transformar o aipim na massa de aipim para a pizza, a manipulação e esse processo de transformação que vamos dizer assim, secreto, que é guardado na conta de uma tradição familiar que deve ser mantida somente no âmbito daquele grupo. Embora as pescadoras de Arraial do Cabo, elas acionem essa categoria, essa noção de tradição familiar, essa tradição naquele grupo é apresentada porque elas compreendem que, ao apresentar, elas estão apresentando também para esse outro, que é o turista, que é o visitante, enfim, que estão apresentando todo o seu processo de luta, de reivindicações, enfim, tudo aquilo que elas pretendem que a pesca artesanal signifique e que seja entendido pelo outro, por esse outro. Enquanto a pizza tem aí essa tradição familiar, onde o segredo, onde a família que é detentora daquele modo de fazer, e esse modo de fazer a particulariza, né? E aí a gente tem outros tantos desdobramentos, como aquele que a gente pode mencionar. Qual é a pizza, né? Vem aí todo um debate sobre a autenticidade. Qual foi a família que criou a receita? A gente percebe aí uma série de disputas, uma série de elementos, né, que estão aí sendo acionados nesse debate sobre a autenticidade dessa receita, desse modo de fazer essa massa de pizza à base do aipim. Bom, por fim, como eu já mencionei, a última categoria, né, que nós selecionamos é a categoria das bebidas. Nos impressionou assim, de uma forma bem intensa o fato de termos assim várias bebidas que poderiam ser pensadas como aquelas que representam o estado do Rio de Janeiro. Inúmeras, né? Até mesmo a água, no âmbito das discussões do grupo, nós pensamos, porque o estado do Rio ele é um estado que tem aí uma produção significativa de água mineral. Foram vários, né? Várias as bebidas, vários são os grupos que acionam e que usam bebidas como vinho, como a cachaça, que vai ser essa que nós vamos aqui falar, como o conhaque e outras tantas, né? E a cerveja, que é algo extremamente comum e popular, né, em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas optamos
por olhar em profundidade a cachaça. O que nos motivou foi ter percebido que a cachaça ela está em todas as regiões, né? Assim, eu fiquei impressionada com o número de alambiques artesanais que existem no estado do Rio de Janeiro e alambiques com grandes ou pequenas produções, alambiques com um reconhecimento no sentido de já ter alcançado um lugar de sucesso na produção e de reconhecimento da bebida que produzem. E, por conta disso, nós optamos em olhar para essa bebida para entender as relações, para entendermos a cultura desses grupos, desses que fabricam, desses que consomem, enfim, de algo que está bastante arraigado na nossa forma, né, no nosso cotidiano em termos culturais. E, nesse sentido, nós olhamos em especial para a região do Vale do Café. Escolhemos o município de Vassouras, porque é um município que, na produção, nos pareceu um tanto quanto menos óbvio, né? Considerando que nós temos outros municípios e outras regiões que já são consagrados, né? Que já têm a cachaça já reconhecido muito até em nível de Brasil e até do exterior, fomos buscar um lugar que seria menos óbvio. Estando, né, situado na região do Vale do Café, né, o comum é a gente pensar todos esses municípios, né, que compõem essa região turística como produtores de café, onde o café teria esse lugar na memória daquela região e, consequentemente, marcando, né, sendo um marcador de uma identidade. Mas tentamos olhar para a bebida que seria menos óbvia nessa região e aí consideramos ser pertinente pesquisar sobre a cachaça. E ao nos valermos, ao analisarmos a cachaça, estava também em jogo aí o fato de ser uma bebida que ela tem vamos dizer assim, uma trajetória histórica muito longa e associada a um determinado grupo, né, que passa aí pela trajetória dos escravizados e que, de uma certa forma, também marca um determinado ciclo da nossa economia, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. E temos aí, por conta disso, uma série de desdobramentos que fizeram com que a cachaça ela se tornasse uma bebida extremamente popular no Brasil, a gente pode dizer dessa forma, no Brasil e em especial no Rio de Janeiro, né? Como eu já mencionei, a gente encontra vários alambiques, encontramos uma produção bastante relevante no que se refere a essa bebida. Então, podemos observar ali, no caso de Vassouras, alguns alambiques que têm uma produção que já está voltada para o outro, e esse outro aí especificamente os turistas. Há nessa produção todo um direcionamento e um processo de refinamento da bebida no que se refere a colocá-la num status, em um patamar que, vamos dizer assim, que inclua, sim, aquele consumidor mais popular, mas também um consumidor não comum e tradicional, como, por exemplo, as mulheres e aqueles outros de faixas econômicas um pouco mais abastadas. Então, encontramos nessa pesquisa, no caso lá de Vassouras, esse aspecto interessante, que é uma bebida que ela está sendo fortalecida, está sendo pensada para esse outro e também para um fortalecimento de traços identitários
que não paralisados, que não fiquem restritos a somente essa ideia do café, né? Enquanto ciclo que marcou, sim, toda aquela região, marcou uma boa parte, né, do nosso estado, do estado do Rio de Janeiro, né, em termos de relevância econômica, política, social, cultural, mas para além dessa identidade já consagrada, essa identidade que já está estabelecida, que é a que foi selecionada por essa memória do café, nós estamos aí com uma outra bebida caminhando numa diversificação, que não é uma diversificação que eu considero somente econômica, e sim uma diversificação de traços culturais, né? Seria um outro momento, um outro ciclo econômico da trajetória histórica brasileira, que é a da cana-de-açúcar, que está aí sendo evidenciado, e, em especial, vamos dizer assim, todos os desdobramentos culturais que esse período sinaliza, que ele particulariza, e, em especial, também no que se refere às questões relacionadas a esse grupo étnico, que é o grupo que veio para o Brasil, infelizmente, nessa condição de escravizados.